Um dos filmes mais intrigantes que eu já vi foi O Farol, que conta a história de dois homens que ficam responsáveis por serem os zeladores de um farol em uma ilha isolada. Esse filme todo possui diversos motivos que o tornam intrigante e até mesmo desconfortável de assistir. O mais óbvio é que ele é filmado em uma proporção de tela bem pequena, gerando aquela sensação de claustrofobia, representando bem o isolamento desses dois personagens presos na ilha do farol. A tela pequena, junto do filme ser todo em preto e branco e do uso constante do contraste entre luz e sombra, causa um clima de mistério do início ao fim. Mas acho que o principal fator para me fazer pensar sobre esse filme foi a crítica à masculinidade que ele carrega durante as suas quase 2 horas de duração. Nesse vídeo, eu vou explorar um pouco mais sobre esse assunto e como que essa crítica foi feita em um momento mais relevante do que nunca. Eu sou o Leone e sejam bem-vindos ao meu canal. O diretor de O Farol, que se chama Robert Eggers, já tem um nome conhecido no ramo do cinema por causa de outro filme que ele dirigiu lá em 2015, que foi A Bruxa. Nesse filme, o Eggers explora uma crítica parecida com a de O Farol, mas ao invés de atacar a masculinidade em si, ele usa o contexto das bruxas da antiguidade como uma forma de gerar discussão sobre a feminilidade. Mas embora em A Bruxa o foco principal seja justamente dar voz a essa feminilidade, em O Farol o objetivo é justamente atacar a masculinidade. Mais especificamente, aqueles comportamentos tóxicos que muitos homens adotam até hoje. No filme, nós vemos 2 imagens um pouco exageradas, mas bastante fiéis à toxicidade máscula que nós conhecemos hoje em dia. A primeira imagem delas é o Wake, um ex-marinheiro, veterano, viciado em beber e que gosta de bancar o agressivo, resolvendo as questões na base da autoridade, dos xingamentos e da violência. Ele meio que representa aquele homem macho alfa, que não gosta de seguir as regras, faz tudo do seu próprio jeito e doa quem doer. Já a outra imagem é o segundo protagonista do filme, Winslow, que é um marinheiro novato, instável e que já foi explorado por outras pessoas de poder antes, como seu antigo chefe, o seu pai e o próprio Wake. Além disso, ele reflete a própria personalidade na do Wake e sofre com diversos instintos sexuais por boa parte do filme. Ele representa aquele homem que, ao contrário do macho alfa, não sabe ou não quer saber qual que é o seu lugar no mundo, e por isso reprime os seus desejos e as suas vontades. E é justamente quando esses dois começam a interagir entre si que os comportamentos de ambos começam a mudar. Como eles têm personalidades tão diferentes, eles ficam em conflito durante quase todas as cenas do filme. Para começar, o Wake é o mais velho e mais experiente dos dois, então ele começa a tentar mudar a maneira que o Winslow se comporta, tentando fazer com que ele seja mais másculo, mais parecido com a imagem daqueles marinheiros da antiguidade. Ele introduz a bebida, faz ele adotar comportamentos mais agressivos e o coloca para fazer todas as atividades domésticas do farol, enquanto fica cuidando da luz que tem no topo do prédio. E a partir daí, o Winslow começa a mudar o próprio comportamento também, se tornando um reflexo mais novo do Wake, principalmente por se sentir envergonhado das tarefas que é obrigado a fazer. Afinal, como o filme se passa mais de um século atrás, o Winslow se sente como uma mulher ao ter que fazer atividades como passar pano no chão, cuidar da comida e realizar outros afazeres menos másculos, entre muitas aspas. A situação escala tanto ao ponto de que no fim do filme não existe uma outra alternativa para os dois a não ser caírem no braço. E o filme vai deixando essa ascensão da masculinidade dos dois bem evidente, principalmente à medida que começamos a ver os seus desejos reprimidos tomando forma, e como se não bastasse tudo isso, algumas experiências sobrenaturais também começam a acontecer, e começam a mexer com Winslow, como o seu fascínio por querer entrar na sala de luz do farol, e que inclusive esse fascínio é proibido pelo Wake durante o filme inteiro. Depois vem as gaivotas que começam a criar um interesse muito estranho no próprio Winslow, e uma sereia misteriosa que aparece para ele e começa a atiçar os seus desejos sexuais. E além disso tudo, o Winslow por si só começa a se comportar cada vez mais como um Wake, não apenas em questão de personalidade, mas também de aparência, deixando a sua vaidade de lado aos poucos e assumindo uma imagem cada vez mais descuidada, relaxada, além de se entregar de vez aos vícios que o veterano também tem. Inclusive chega ao ponto de que os dois começaram a beber até mesmo querosene para sustentar suas vontades, aquele mesmo querosene que é usado para alimentar o farol. E a mudança na masculinidade de Winslow, de um homem reprimido para um homem que se impõe, faz com que o Wake também comece a mudar suas maneiras de agir, porque ele passa a sentir que o seu lugar está sendo ameaçado. Por exemplo, tem uma cena do filme que os dois personagens estão discutindo sobre os problemas que eles têm um com o outro. Nessa cena em específico, Winslow já está de saco cheio dos comportamentos do Wake. E em um momento, ele fala que não gosta da maneira como que o veterano cozinha lagostas. E essa frase, por si só, que parece ser tão inocente,
funciona como um gatilho gigantesco para o Wake, que se sente ofendido a ponto de rogar uma maldição para o Winslow, envolvendo Netuno e toda a Fúria dos Mares para se colocar como superior naquela discussão, humilhando o Winslow. Let Neptune strike ye dead, Winslow! Hark! Hark! Triton! Hark! Mas a situação da masculinidade tóxica entre os dois só piora quando eles ficam presos na ilha, literalmente. Isso acontece por conta de uma tempestade que toma conta do mar, o que impede que um barco vá buscá-los daquele fim de mundo, e por isso eles não conseguem fazer a troca de vigia do farol com ninguém, e devem ficar lá por mais tempo do que deviam. E sem nenhum resgate, o isolamento que os dois são obrigados a passar em conjunto começa a afetar a mente de ambos. E o filme faz questão de mostrar como que esses dois estão ficando cada vez mais insanos e decadentes, a ponto deles sequer perceberem no final do filme que a tempestade já acabou. Os dois ficam tão loucos ao ponto de, ao invés de deixarem seus comportamentos de lado, acabam decidindo continuar a impor as suas vontades uma contra a outra. E o farol, nesse quesito, surgiu uma época mais necessária do que nunca para que essa discussão sobre a masculinidade seja levantada, assim como foi em A Bruxa com a questão da feminilidade. Nós vivemos em um mundo onde a mudança de um comportamento mais tóxico para um comportamento mais amistoso é praticamente essencial para a evolução, e tem funcionado como uma marca para a transição de uma geração para outra. Então é comum que essa discussão seja levada a obras fictícias, não como em filmes como Os Mercenários, que retratam a masculinidade cheia de testosterona, até porque são filmes de ação, então dá pra entender por que eles endeusam tanto assim a masculinidade. Mas como em casos do próprio filme O Farol, onde a masculinidade é feia, ela é desconfortável, mas não é nem um pouco exagerada. Você consegue imaginar pessoas agindo daquela maneira que nem os dois protagonistas agem durante o filme. E essa obra mostra justamente como que essa toxicidade presente em comportamentos masculinos podem levar à destruição, seja de outras pessoas, como de si mesmo. Tudo porque a agressão, a violência e a imposição de valores ganham mais importância do que o diálogo, a compaixão e a compreensão por si só. Esse orgulho másculo, unido à inibição e à repressão dos próprios sentimentos, desejos, vontades, pode levar um homem ao extremo da decadência. E justamente pelo filme retratar esse assunto de uma maneira tão honesta e nojenta ao mesmo tempo, ele meio que entrou em um limbo pra mim. Tipo, ele é um dos filmes que eu mais gostei de assistir nos últimos tempos. Eu gostei muito de pesquisar sobre todas as teorias que surgiram na minha cabeça depois do filme, sobre o que aquele final envolvendo o Wake e o Winslow representava para a história como um todo. Mas mesmo tendo engajado tanto com esse filme, eu com certeza recomendaria ele para pouquíssimas pessoas, porque, querendo ou não é um filme muito confortável, não é um filme muito gostoso de assistir. E toda a discussão que esse filme levanta sobre o isolamento, a masculinidade tóxica, os mitos e os desejos de cada um são válidos e devem ser vistos com mais seriedade. Principalmente em uma época que nos expressarmos tem se tornado um bem cada vez mais precioso. E mesmo sendo um filme tão desconfortável e intrigante, eu acho que é uma daquelas experiências que vale a pena se ter, pelo menos para gerar aquela reflexão a respeito do que podemos mudar em nós mesmos. Até porque, em uma época em que o cancelamento é a arma mais mortal que se tem na internet, fugir desses pensamentos e atitudes tóxicas é a melhor defesa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação e me acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro do que eu estou fazendo. Elas estão aí na tela e o link também está na descrição. Eu também vou deixar na descrição alguns links para outros materiais que eu usei de fonte para a produção desse vídeo. E se você tem alguma ideia de tema para um próximo vídeo, sinta-se à vontade para me falar. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.